Imagine a seguinte situação. Você faz algo por alguém. Talvez um favor, talvez uma mensagem, talvez um gesto de cuidado. Você não pede nada em troca. Mas em algum lugar silencioso, dentro da sua mente, existe uma expectativa. Talvez você espere reconhecimento, talvez gratidão. Talvez que a outra pessoa faça o mesmo por você no futuro. Mas nada disso é dito em voz alta. E então acontece algo curioso. A outra pessoa simplesmente continua vivendo normalmente. Ela não reage como você imaginou. Ela não percebe o gesto. Ela não responde da forma que você esperava. E de repente surge um sentimento estranho. Frustração, irritação, talvez até ressentimento. Agora pense nisso. Como alguém pode decepcionar você sem sequer saber que existia uma expectativa? Essa é uma das dinâmicas mais silenciosas e mais poderosas das relações humanas. Os contratos invisíveis. Mas antes de continuar, já se inscreve no Mente em Foco, porque aqui a gente explora os mecanismos ocultos da mente humana. Aqueles que moldam nossas decisões, nossos conflitos e até nossos relacionamentos. E muitas vezes, os maiores problemas nas relações não são causados por maldade, são causados por expectativas que nunca foram ditas. Durante quase toda a história humana, o prazer exigia esforço. Para comer, era preciso caçar ou plantar. Para ouvir música, alguém precisava tocar. Para se divertir, era necessário sair de casa, encontrar pessoas ou criar algo. O prazer estava ligado a processos. Hoje, a lógica mudou completamente. Vivemos na era do botão. Um clique e o vídeo começa. Outro clique e outro vídeo aparece. Mais um e outro. Plataformas digitais foram literalmente desenhadas para entregar recompensas rápidas. Quanto mais rápido o prazer chega, mais tempo passamos ali. Mas existe um detalhe importante. O cérebro humano não foi projetado para lidar com esse tipo de estímulo constante. Dentro do cérebro, existe um sistema muito antigo chamado sistema de recompensa. Ele evoluiu para nos motivar a fazer coisas importantes para a sobrevivência. Comer, explorar, aprender, conectar-se com outras pessoas. Quando fazemos algo que ajuda na sobrevivência, o cérebro libera dopamina. Dopamina não é exatamente prazer, ela é motivação. Ela diz para o cérebro: isso é importante, faça de novo. Durante milhares de anos, esse sistema funcionou perfeitamente. O problema é que hoje ele está sendo estimulado em excesso. Cada notificação, cada curtida, cada vídeo curto, cada nova informação, tudo isso ativa pequenas doses de dopamina. E o cérebro começa a se acostumar com esse padrão. Estímulos rápidos, recompensas rápidas, prazer rápido. O resultado, a mente começa a perder a capacidade de esperar. Existe algo curioso sobre o cérebro humano. O tédio sempre teve uma função importante. Quando nossos ancestrais ficavam entediados, isso os empurrava para explorar o ambiente, criar, aprender, pensar. O tédio era um combustível para a curiosidade. Mas hoje o tédio praticamente desapareceu. Sempre que existe um momento vazio, pegamos o celular, esperando na fila, no elevador, no ônibus, antes de dormir. E aos poucos, o cérebro começa a perder algo essencial: a capacidade de ficar em silêncio consigo mesmo. Nunca tivemos tanto entretenimento. E mesmo assim, muitas pessoas relatam sentir fadiga mental, dificuldade de concentração, ansiedade constante. Isso acontece porque a mente moderna está presa em um ciclo. Quanto mais estímulos rápidos consumimos, menos tolerância temos para experiências lentas. E quanto menos tolerância temos, mais precisamos de estímulos rápidos. É um círculo, e ele se retroalimenta.
Existe um efeito colateral pouco discutido desse processo: a ansiedade. Quando o cérebro se acostuma com recompensas rápidas, qualquer atividade que exija paciência começa a parecer frustrante. Ler um livro, estudar, trabalhar em algo profundo. Essas atividades liberam dopamina, mas lentamente. E para um cérebro acostumado com estímulos instantâneos, isso parece difícil demais. Então surge uma sensação de inquietação, uma vontade constante de verificar o celular, como se algo estivesse faltando. Curiosamente, muito antes da internet existir, alguns filósofos já falavam sobre algo parecido. O filósofo francês Blaise Pascal escreveu certa vez: "A infelicidade do homem nasce da incapacidade de permanecer quieto em um quarto." Ele percebeu algo profundo sobre a mente humana. O silêncio interior pode ser desconfortável, e muitas vezes tentamos escapar dele. Hoje a tecnologia tornou essa fuga muito mais fácil. O problema não é a tecnologia em si, ela trouxe avanços incríveis. O problema é quando ela começa a reprogramar nossos padrões de prazer. Quando a mente passa a buscar apenas aquilo que é rápido, curto, imediato. Nesse momento começamos a perder algo muito importante: a capacidade de experimentar prazer profundo. Existe uma diferença enorme entre dois tipos de prazer: o prazer rápido e o prazer significativo. Prazer rápido: vídeos curtos, notificações, rolagem infinita. Prazer profundo: aprender algo novo, construir algo, dominar uma habilidade, criar relações reais. O primeiro é fácil, o segundo exige tempo. Mas o segundo é o que realmente gera satisfação duradoura. Quando nos acostumamos demais com recompensas imediatas, algo muda. A espera se torna desconfortável, a paciência diminui, e tarefas que antes eram normais passam a parecer pesadas. Isso explica por que muitas pessoas hoje sentem dificuldade em ler por longos períodos, focar profundamente, trabalhar sem distrações. O cérebro não perdeu capacidade, ele apenas foi treinado para outro tipo de estímulo. Isso levanta uma pergunta interessante. Se nosso cérebro está sendo treinado pela tecnologia, será que podemos treiná-lo de volta? Será que é possível recuperar a capacidade de sentir prazer em experiências mais profundas? Vamos voltar àquela situação inicial. Você faz algo por alguém? Um gesto de cuidado, uma ajuda, um esforço. E dentro da sua mente existe uma expectativa silenciosa. Talvez você espere que a pessoa perceba. Talvez espere reconhecimento. Talvez espere que ela retribua no futuro. Mas nada disso foi dito. Então a outra pessoa continua vivendo normalmente. Ela não reage da forma que você imaginou. E dentro de você surge um pensamento: ela não se importa. Agora observe algo curioso. A outra pessoa talvez nunca tenha imaginado que havia uma expectativa ali. Mas dentro da sua mente, aquela expectativa já era quase um acordo implícito. E é assim que muitos conflitos começam. A mente humana não observa apenas comportamentos, ela interpreta comportamentos. Quando alguém age de determinada maneira, nosso cérebro rapidamente tenta responder 3 perguntas. O que essa pessoa quis dizer com isso? O que isso revela sobre ela? O que isso significa para mim? Esse processo acontece quase automaticamente. O problema é que essas interpretações muitas vezes são influenciadas pelas nossas expectativas. Se esperamos atenção, qualquer silêncio pode parecer indiferença. Se esperamos reconhecimento, qualquer distração pode parecer desprezo. Ou seja, muitas vezes não reagimos ao comportamento real, reagimos à interpretação emocional que construímos sobre ele. Existe um tipo de frustração muito comum nas relações. Ela não explode em discussões imediatas, ela cresce lentamente. Pequenas decepções, pequenos ressentimentos, pequenos mal-entendidos.
Essas emoções ficam acumuladas porque muitas vezes parecem pequenas demais para serem discutidas. Mas com o tempo, elas começam a formar uma narrativa interna. Eu faço tanto por essa pessoa. Ela nunca percebe. Ela nunca retribui. E quando essa narrativa se fortalece, a relação começa a mudar. Mesmo que o outro não saiba por quê. Uma das frases mais perigosas nas relações é: se a pessoa realmente se importasse, ela saberia. Essa frase parece lógica, mas esconde um problema importante. Ela assume que o outro deveria entender necessidades que nunca foram expressas. A verdade é que pessoas diferentes têm formas diferentes de demonstrar cuidado. Algumas demonstram atenção conversando. Outras demonstram ajudando. Outras demonstram respeitando o espaço. Quando esperamos que todos sigam o mesmo padrão emocional, inevitavelmente surgem conflitos. Na psicologia das relações, existe uma ideia importante. Expectativas não são apenas desejos. Elas funcionam como modelos mentais. São imagens internas de como acreditamos que as relações deveriam funcionar. Esses modelos são formados por experiências da infância, relacionamentos anteriores, cultura, histórias que observamos. O problema é que cada pessoa carrega um modelo diferente. Então, duas pessoas podem entrar em uma relação acreditando que estão seguindo o mesmo roteiro. Mas, na verdade, estão seguindo roteiros completamente diferentes. Imagine duas pessoas em um relacionamento. Uma acredita que cuidado significa atenção constante. A outra acredita que cuidado significa respeitar a independência do outro. Nenhuma delas está errada. Mas se essas expectativas nunca são discutidas, o resultado pode ser frustração. Uma sente abandono, a outra sente cobrança. E assim nasce um conflito que parece emocional, mas na verdade é um conflito de expectativas. Outro elemento importante nas relações é a reciprocidade. O ser humano tem uma tendência natural a retribuir gestos. Isso é um dos pilares da cooperação social. Mas às vezes a reciprocidade se transforma em uma contabilidade emocional. Eu fiz isso por você. Você deveria fazer isso por mim. Quando esse cálculo acontece de forma silenciosa, ele pode gerar ressentimento, porque o outro pode nem perceber que existe uma dívida emocional sendo criada. Se expectativas invisíveis criam tantos problemas, qual seria a alternativa? Relações mais honestas. Isso significa algo simples, mas profundamente transformador. Tornar expectativas visíveis. Comunicar necessidades. Expressar limites. Explicar o que é importante para você. Esse tipo de comunicação não elimina todos os conflitos, mas reduz drasticamente os mal-entendidos. Porque quando expectativas são claras, as pessoas podem escolher como responder a elas. Falar sobre expectativas exige algo que muitas pessoas evitam. Vulnerabilidade. Significa admitir coisas como: isso é importante para mim. Eu gostaria que você fizesse isso. Isso me deixou frustrado. Esse tipo de comunicação pode parecer incômodo no início, mas ela evita algo muito pior: o acúmulo silencioso de frustrações. O filósofo Martin Buber falava sobre dois tipos de relação: relações eu-isso e relações eu-tu. Na primeira, tratamos o outro como um objeto dentro das nossas expectativas. Na segunda, reconhecemos o outro como uma pessoa real, com percepções próprias. Quando abandonamos contratos invisíveis e começamos a dialogar de forma aberta, nos aproximamos desse segundo tipo de relação. Mais honesta, mais humana. Existe algo libertador em abandonar expectativas silenciosas. Quando elas são comunicadas, duas coisas podem acontecer. A outra pessoa pode aceitar
ou pode não aceitar. Mas em ambos os casos existe clareza. E clareza é muito mais saudável do que viver em um território de suposições. Talvez uma das perguntas mais poderosas em qualquer relação seja esta: eu comuniquei isso ou apenas esperei que o outro percebesse? Essa pergunta simples pode evitar muitos conflitos, porque ela nos lembra de algo fundamental. As pessoas não vivem dentro da nossa mente. Grande parte das relações humanas é construída sobre expectativas invisíveis. Pequenos contratos silenciosos que acreditamos que os outros deveriam seguir. Mas talvez relações mais saudáveis não dependam de expectativas secretas. Elas dependem de algo muito mais simples: clareza, comunicação e disposição para entender que cada pessoa enxerga o mundo de uma forma diferente. Quando entendemos isso, algo muda. Deixamos de esperar que os outros adivinhem nossas necessidades e começamos a construir relações baseadas em algo mais sólido. Conversas reais. Se você gosta de explorar como a mente humana funciona e quer entender melhor os mecanismos invisíveis que moldam nossos relacionamentos, se inscreva no Mente em Foco, porque aqui a gente mergulha nas ideias e reflexões que ajudam a entender não apenas os outros, mas também a nós mesmos.